Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para fazer uma reposição da aula que a gente não pôde ter. Então, só lembrando de onde nós estamos aqui na disciplina de probabilidade estatística. Na última aula a gente começou a estudar probabilidade e basicamente o que a gente fez foi uma revisão de alguns conteúdos de probabilidade que a gente já tinha visto lá no ensino médio, com a intenção de construir modelos probabilísticos que a gente já construiu alguns também naquela aula. Então, na aula anterior, a gente viu a definição clássica de probabilidade, a definição de probabilidade experimental, falamos sobre a regra da adição, a regra da multiplicação, de probabilidade condicional. Então, é por aí que a gente parou. Nesse vídeo, eu quero falar para vocês sobre o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. E esses dois conteúdos eles estão lá no capítulo 4 do livro-texto que a gente está estudando, e são dois conteúdos que estão intimamente ligados. Então, antes de apresentar esses teoremas para vocês, eu vou resolver alguns problemas de probabilidade baseado naquilo que a gente já conhece, e aí a gente vai estender isso para entender o que esses teoremas nos dizem. Então, eu quero começar falando do teorema da probabilidade total com esse problema que está aqui. Então, existe uma linha de produção de uma certa fábrica em que uma determinada peça ela é produzida em duas máquinas. A máquina 1, mais antiga, ela é responsável por 35% da produção e os 65% vem da máquina 2. Então, existem essas duas máquinas. A partir dos dados passados e das informações do fabricante das máquinas, estima-se em 5% a proporção de peças defeituosas pela máquina 1 e em 2,5% a proporção de peças defeituosas pela máquina 2. As peças produzidas pelas duas máquinas seguem para o departamento de armazenamento e embalagem para venda posterior, sem distinção de qual máquina produziu. Então, esse final aqui, todas as peças são juntadas e mandadas aí para o armazenamento. Aí, eu quero saber qual é a proporção de peças defeituosas colocadas no mercado por essa fábrica. Esse problema é um problema que não é muito difícil de a gente resolver com o que a gente já sabe de probabilidade, né? Então, o total, a proporção de peças defeituosas de dessa fábrica vai ser dado pela proporção de peças que são defeituosas que vem da máquina 1, mais a proporção de peças defeituosas que vem da máquina 2. Eu acho que não é muito difícil de a gente chegar a essa conclusão. Então, para escrever isso em termos de probabilidade, eu estabeleci alguns eventos. O evento D é a peça é defeituosa, o evento M1 é a peça é produzida pela máquina 1 e a mesma coisa para o evento M2. Então, a probabilidade de uma peça ser defeituosa, que está intimamente ligado com a proporção, isso vai ser dado pela probabilidade de uma peça vir da máquina 1 e ser defeituosa, mais a probabilidade de vir da máquina 2 e ser defeituosa. E eu posso fazer essa soma dessas duas probabilidades porque a máquina 1 e a máquina 2 elas são máquinas que são independentes umas das outras. Então eu posso fazer essa soma das probabilidades. E aí, como para cada uma dessas probabilidades a gente tem esse E ali, ou que nos lembra a intersecção, a gente pode usar a regra da multiplicação para calcular essas probabilidades. Então, a probabilidade de vir da máquina 1 e ser defeituosa é a probabilidade de vir da máquina 1, que é o 35%, que é o que foi colocado aqui, mais a probabilidade, ou melhor, vezes a probabilidade de ser defeituosa, que é 5% da máquina 1. Os outros 65% vêm da máquina 2 e a probabilidade de vir da máquina 2 ser defeituosa vai ser então 65% vezes os 2,5, e esse 2,5 vem das proporções de peças defeituosas da máquina 2. E fazendo essas multiplicações e somas, então a gente tem a probabilidade de ter defeitos, ou a probabilidade, o que a gente chama de probabilidade total, porque as únicas formas de se produzir defeito que eu estou levando em consideração nessa fábrica são essas duas formas que estão aí. Então, por isso, isso é o que a gente chama de probabilidade total, que a gente calculou com regras de probabilidade que a gente já conhecia.
Então, de uma maneira geral, se eu tenho um espaço amostral e esse espaço amostral ele é dividido em dois eventos, então eu posso calcular essas probabilidades a probabilidade de acontecer esse espaço amostral, a probabilidade desse evento acontecer, calculando a probabilidade da união desses dois eventos, como foi calculado anteriormente. Tanto que até no exemplo anterior eu usei as mesmas letras para os eventos que eu estou usando aqui para facilitar a nossa visualização. E aí, de uma maneira geral, imagine que eu tenha um evento F e esse evento F ele seja formado ou ele seja constituído por vários eventos independentes. Então, eu estou considerando que o meu evento F é isso que está aqui nesse círculo que a gente consegue ver nessa figura, e esse círculo ele é formado por vários eventos independentes, eventos esses que não têm intersecção. E a união entre todos esses eventos, ele dá o próprio evento F. Então, o teorema da probabilidade total, generalizado para quando eu tenho mais eventos, como nesse caso, ele vai ser dado pela soma das probabilidades de acontecer a intersecção de cada um desses eventos, como a gente viu no exemplo anterior. E é exatamente isso que está sendo colocado aqui. Então, o evento F, ou a probabilidade de acontecer o evento F, vai ser dado pela probabilidade de acontecer o evento F e o E1, unido com a probabilidade de acontecer o evento F e o E2, e assim por diante, tantos quantos forem os eventos que nós temos lá. E aí, como esses eventos E1, E2, E3, eles são eventos que são independentes, então eu posso expressar essas probabilidades por uma probabilidade da soma deles. E aí, além disso, isso que está colocado aqui embaixo, né, sobre o teorema da probabilidade total, com essas multiplicações dessa forma, é porque se o EF e o E1 eles forem eventos que são dependentes uns dos outros, a gente pode... Os eventos E's, eles são todos independentes, mas o F e o E, eles podem ser eventos que são dependentes. Então, essa probabilidade do F dado o E1, que está aqui, é a probabilidade de acontecer o evento F dado que o E1 aconteceu. Mas, de uma maneira geral, então, esse daqui é o teorema da probabilidade total e que a gente calcula ele fazendo um somatório da probabilidade de acontecer cada um dos eventos E's multiplicados pela probabilidade de acontecer o F, dado que um E aconteceu. Eu acho que com o exemplo que eu mostrei anteriormente fica mais fácil de entender essa probabilidade total, mas de uma maneira geral o nome é bastante sugestivo. A probabilidade total é a soma de todas as probabilidades quando os eventos que eu tenho eles são eventos que são independentes. E aí, eu já parto diretamente daqui para um outro teorema, que é o teorema de Bayes. E o teorema de Bayes é um teorema que está intimamente ligado com o teorema da probabilidade total. No exemplo anterior, a gente calculou qual era a probabilidade de uma peça ter um defeito. Agora, imagine que eu sorteie ou que eu vá lá no meu estoque e eu pegue uma peça qualquer. Eu quero saber qual que é a probabilidade de que essa peça ela tenha sido produzida pela máquina 2. Para resolver esse exemplo, a gente quer calcular a probabilidade de uma peça ter vindo da máquina 2, dado que ela é defeituosa. Essa probabilidade, que é uma probabilidade condicional, a gente já sabe calcular, a gente já viu isso daqui nas probabilidades condicionais. Então, se eu quero calcular essa probabilidade aqui, que é a probabilidade de vir da máquina 2, dado que é defeituosa, faço uma relação com essa fórmula que eu tenho aqui, e eu vou ter que a probabilidade de vir da máquina 2, dado que é defeituosa, é a probabilidade de vir da máquina 2 e ser defeituosa, dividido pela probabilidade de ser defeituosa. E aí, essa probabilidade de ser defeituosa, isso que está aqui no denominador, é exatamente a probabilidade total. E por isso que esse teorema, que ele chama de teorema de Bayes, ele tem esse nome diferente do nome da probabilidade condicional que nós já tínhamos visto, porque o Bayes observou essa
essa similaridade ou essa peculiaridade para quando eu estou tratando desses tipos de probabilidades. E aí, calculando isso, nós já tínhamos calculado qual que é a probabilidade de ser de M2 e ser defeituosa, essa multiplicação aqui. Então, tem 65% das peças que vêm de M2 e 2,5% delas são defeituosas. Então, faço essa multiplicação, divido pela probabilidade total e encontro aí que a probabilidade de ser da máquina 2, dado que é defeituosa, é de aproximadamente 48%. De uma maneira similar, a gente poderia calcular a probabilidade de vir da máquina 1, dado que ela é defeituosa. E a ideia é exatamente a mesma. Então, a proporção de peças que vem da máquina 1 são de 35% e ela produz 5% de peças que são defeituosas. Então, a probabilidade M1 e D é 35% vezes 5%, dividido pela probabilidade total, que é a probabilidade de ter defeito, e isso dá quase 52%. E aí aqui a gente consegue perceber que a probabilidade essas duas probabilidades que a gente calculou, né, de vir da máquina 1 e ser defeituosa e de vir da máquina 2 e também ser defeituosa, tem que dar 1, porque a gente está basicamente somando todas as probabilidades de ter um defeito que são esses defeitos que vêm da máquina 1 e da máquina 2. E aí, como já falei para vocês anteriormente, o teorema de Bayes está diretamente relacionado com o teorema da probabilidade total e ele usa a probabilidade condicional. Então, o teorema de Bayes é basicamente uma probabilidade condicional. A única questão que a gente tem aqui é que esse P de F que está sendo colocado aqui, ele é a probabilidade total que nós temos, então, para diversos eventos que podem estar ocorrendo de maneira independente. Aqui, para exercitar um pouco isso, tem um outro exemplo que é muito parecido com o anterior, só que agora ao invés de 2 máquinas eu tenho 3 máquinas que são responsáveis por 20, 35 e 45% da produção. A máquina 1 gera 5% de defeito, as máquinas 2 e 3 geram 8% de defeito. E ao escolher uma peça qualquer, né, dessa produção, dessa fábrica, eu quero saber qual é a probabilidade que ela tenha vindo de cada uma dessas máquinas. Para calcular isso daqui, para calcular a probabilidade de ter vindo da máquina 1, dado que é defeituosa, a probabilidade de ter vindo da máquina 2, dado que é defeituosa, e a mesma coisa para a máquina 3, eu preciso calcular num primeiro momento qual que é a probabilidade total, ou seja, a probabilidade da peça ser defeituosa. Então, como anteriormente, eu nomeei esses eventos aqui, e a probabilidade de uma peça ser defeituosa é essa probabilidade. A probabilidade de vir da máquina 1 e ser defeituosa, mais a probabilidade de vir da máquina 2 e ser defeituosa, mais a probabilidade de vir da máquina 3 e ser defeituosa. Para calcular cada uma dessas probabilidades individualmente, a gente pode usar a regra da multiplicação. Então, lembrando, a máquina 1 ela é responsável por 20% da produção e 5% das peças são defeituosas. A máquina 2 é responsável por 35% da produção e 8% das peças são defeituosas. E de uma maneira similar, a máquina 3 é responsável por 45% da produção e 8% das peças são defeituosas. E fazendo isso, a gente tem uma probabilidade total, ou uma probabilidade de ser defeituosa, que é de 0,074, ou aproximadamente 7,4%. E aí eu sugiro que agora vocês pausem o vídeo e calculem qual que é a probabilidade de, escolhida uma peça defeituosa, ela tenha vindo de cada uma das máquinas que estão colocadas aí. Continuando então. Espero que vocês tenham feito. A probabilidade de que uma peça tenha vindo da máquina 1, então, é a probabilidade de ter vindo da máquina 1, dado que é defeituosa. Usei aqui o teorema de Bayes, ou o teorema da probabilidade condicional, e fiz esse cálculo, como muito parecido com o exemplo anterior, e chego em 13,5%. A mesma coisa para a máquina 2, e de uma maneira muito parecida para a máquina 3. E novamente percebam que a soma dessas 3 probabilidades que eu tenho aqui, ela tem que dar 1, que é, ou representando 100%
para esse todo das peças defeituosas. Agora eu resolvo mais 2 exemplos então. O exemplo 3, dividido em 2 partes. Novamente, eu sugiro que vocês pausem o vídeo, tentem resolver e depois vejam a resolução. Aqui eu tenho uma caixa que contém 3 moedas. A moeda 1 é honesta. Ser honesta significa que existe 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. A moeda 2 tem 2 caras, ou seja, não tem nenhuma chance de sair coroa. E a moeda 3 é viciada, de tal modo que a cara é 2 vezes mais provável que a coroa. Se a cara é 2 vezes mais provável que a coroa, a gente pode pensar que essa moeda, a cada 3 lançamentos, 2 vezes vai cair cara e 1 vez vai cair coroa. É isso que se espera, pelo menos. E aí, uma moeda é escolhida ao acaso e é lançada. Eu quero saber qual é a probabilidade de observarmos cara e moeda 1. Percebam que para calcular essa probabilidade, a gente não precisa de probabilidade total e nem de teorema de Bayes. Porque são só 2 eventos que são dependentes uns dos outros, mas como eu tenho esse conectivo E, eu posso usar a regra da multiplicação. Então, vou nomear os eventos dessa forma, ser o evento cara, M1 a moeda é a 1, e aí, como eu quero saber a probabilidade de ser cara e moeda 1, é a probabilidade da intersecção disso, então eu posso calcular isso fazendo a probabilidade de ser a moeda 1 multiplicado pela probabilidade de ser cara, dado que é a moeda 1. Então, a probabilidade de ser a moeda 1, já que tem 3 moedas, é 1/3, né? Porque dentre essas 3 moedas, a chance de eu escolher a moeda 1 é 1/3. E a probabilidade de ser cara, dado que é a moeda 1, é 1/2, porque a moeda 1 ela é uma moeda que é honesta. Então, essa probabilidade que está sendo pedida é uma probabilidade de 1/6. Agora, levando em consideração o mesmo exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade de eu observar cara. A probabilidade de eu observar cara é a probabilidade de vir cara e ser da moeda 1, de vir cara e ser a moeda 2 e de vir cara e ser a moeda 3. Então, essa daqui vou calcular uma probabilidade total, que é a probabilidade de ser cara nesse caso. Nomeei os eventos como anteriormente e aplicando o teorema da probabilidade total, nós vamos ter essa relação que está aqui. E aí, essa relação ou essas probabilidades que nós temos da intersecção, elas podem ser calculadas pela multiplicação de uma forma muito parecida como eu calculei o exemplo anterior. Então, a probabilidade de ser moeda 1 e ser cara é exatamente o que eu tinha anteriormente. A probabilidade de ser a moeda 2 e ser cara é dada por essa expressão que tem aqui. Então, só antes de eu mostrar, a probabilidade de vir a moeda 2 é uma probabilidade de 1/3 também, porque só existe uma moeda 2 em 3. Agora, a probabilidade de ser cara, dado que é a moeda 2, é uma probabilidade de 100%, né? Porque nós temos 2 caras, então não vai cair coroa aqui. E aí, por isso que essa probabilidade aqui no meio, ela é 1/3 vezes 2 de 2, ou tenho 2 caras em 2 moedas, eu poderia colocar 100% aqui. E para a terceira probabilidade, a probabilidade de vir a moeda 3 é de 1/3, e a moeda 3, ela tem 2 caras para cada uma coroa, então eu escrevi essa probabilidade de cair cara como uma probabilidade de 2 em 3. Multiplicando todas essas probabilidades e somando, eu obtive 13/18. Então, essa é a nossa probabilidade de sair cara, ou a probabilidade total. E para finalizar esse exemplo, se o resultado foi cara, qual é a probabilidade que a moeda lançada tenha sido a moeda 1? Então, aqui, basicamente, o que eu quero saber é qual é a probabilidade de sair a moeda 1, dado que é cara. E aí, novamente, uso o teorema de Bayes, ou o teorema da probabilidade total, uso os resultados que eu já tinha anteriormente e encontro que essa probabilidade é de 3 em 13. E para finalizar, estou deixando para vocês uma lista de exercícios no Classroom e outras informações a respeito dessa aula também. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo pelos nossos canais tradicionais de comunicação.